Pode ser de volta, então, aula 75, teste vestibular 13 do capítulo 14, Cefet de Minas Gerais. Diz o seguinte: dado os números reais alfa e beta com π sobre 2 menor que alfa, que é menor que beta, que é menor do que π, é falso afirmar que. Então, a primeira coisa que eu te chamo a atenção para a gente sempre estar fazendo esse tipo de exercícios de comparação é a gente estar se localizando. Então, ou seja, π sobre 2 está bem aqui, e aqui nós temos o nosso π no nosso ciclo trigonométrico, no nossa circunferência trigonométrica. Então, temos então mais dois arcos aqui que eu vou estar chamando a atenção. O primeiro deles é alfa e o próximo é beta, de acordo com o próprio enunciado. Então, nós temos π sobre 2, na sequência nós temos alfa, depois beta e depois π. Então, está aqui a nossa sequência. Então, como você pode perceber, se como aqui mesmo, né, na própria comparação, né, se está entre π sobre 2 e π, os nossos dois números, tanto o alfa quanto o beta, eles estão no segundo quadrante. E a partir daqui, nós já podemos fazer as nossas comparações. A primeira comparação vai dizer que a tangente de alfa é menor que a tangente de beta. E em aulas anteriores, eu já mostrei para você que a nossa tangente ela é uma função crescente em todo o nosso domínio, né? Ela é uma função desse tipo aqui, ó. Ela cresce sempre, ela nunca diminui, né? Ela não tem nenhum decrescimento, né? Então, ou seja, o que vem antes é óbvio que é menor. Então, tá aqui a nossa letra A é verdadeira sim. E na nossa letra B, ele vai afirmar que o cosseno de alfa é maior do que o cosseno de beta. E isso aqui, é claro, quando a gente, vou chamar a atenção aqui, quando a gente passa do zero, quanto mais distante a gente fica do zero, menor o número. Então, ou seja, o nosso alfa, né, já que o cosseno é essa linha aqui, é a linha do eixo X, ou se a gente preferir, né, com sono a gente está deitado, a nossa linha horizontal também, com relação ao nosso horizonte, também gosto muito de comparar esse tipo de coisa. Então está aqui, o nosso alfa ele está mais próximo da origem do que o beta. Então, obviamente, o nosso alfa ele é maior do que o beta está mais distante. Então, também verdadeiro a nossa letra B. A nossa letra C diz que o seno de alfa é maior que o seno de beta, e o nosso seno ele está nessa vertical aqui, o eixo do Y, e você também pode associar a sua coluna vertebral também, tá bem? É uma das comparações que eu gosto de fazer. Então tá aqui, o nosso valor de alfa ficaria mais ou menos aqui, enquanto o nosso beta bem aqui. E como isso aqui é um eixo positivo, então quanto mais distante da origem, maior é o número. Então, de fato, o nosso alfa ele vai ser maior que o nosso seno de beta. Então, verdade também. E por último, agora eu vou usar a secante. A secante é a função inversa, né, do nosso cosseno. Então, ou seja, é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de alfa. E eu vou comparar com um cosseno de beta. E olha só, eu já sei que o cosseno de alfa ele é maior que o cosseno de beta, como eu estou trabalhando com uma função inversa. O que eu simplesmente faço, eu inverto então o sinal da minha desigualdade. Então, ou seja, minha secante de alfa ela é menor do que a minha secante de beta. Aqui já encontramos a nossa opção falsa, tá bom? Lembra ainda que eu já fiz em outras aulas a comparação e a mostra do porquê que a nossa secante tem esse comportamento diferente do nosso cosseno. E por último, a nossa cossecante, que é a mesma coisa que 1 sobre seno de alfa e 1 sobre o nosso seno de beta. Está aqui a comparação, ó, maior. Então, olha só, eu inverter, de fato, também já está invertida aqui. Então, ela também é verdadeira, a nossa letra E. Então, resposta do nosso exercício, letra D. Bem, te vejo na próxima aula. Forte abraço.